Salve família, tudo certo galera? Bom dia para vocês, bom sábado, bom início de mês, né? Que hoje, com a graça de Deus, a gente está começando mais um mês, né? Vamos lá então, galera. Bom, ontem a gente falou um pouco sobre os elementos da circunferência, fiz uma revisão de elementos da circunferência, falei um pouco para vocês sobre a circunferência, como calculava o comprimento e a área, tá bom? E hoje a gente vai estar fazendo o quê? Bom, gente, a gente falou um pouco dos quadrantes lá, né? Se lembra do primeiro quadrante, segundo, falei um pouco para vocês do seno. Vou detalhar uma coisinha aqui que ficou faltando na aula de ontem para a gente poder dar sequência, tá? Bom, a gente falou por último ontem sobre o círculo trigonométrico. Eu expliquei alguns valores que eram fixos nele, vocês se lembram disso? Se não, dá uma olhadinha no meu canal, tá? Eu fiz uma aula só do círculo trigonométrico, falando especificamente. Hoje eu vou começar a detalhar um pouco mais essa matéria, tá bom? Mas ficou faltando o seguinte, galera. Quem que é o raio? O raio do círculo, ele é 1, tá bom? Isso ficou faltando eu falar. Com isso, hoje eu consigo demonstrar aquela relação fundamental que eu falei na primeira aula para vocês, entenderam? Lembra que eu falei daquela relação importante, né? Que era o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo tinha que ser igual a 1. Com isso eu consigo mostrar para vocês o porquê que essa relação acontece. Tudo bem? Bom, galera, na aula passada a gente falou meio no geral, assim, né? Eu não cheguei a abrir, a falar sobre cada um dos quadrantes que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Eu não falei muito sobre... Eu falei mais sobre o primeiro quadrante, né? Que ele era o mais importante aqui. Depois eu não cheguei a falar do segundo, nem de terceiro, nem de quarto. Hoje eu vou detalhar um pouco o segundo quadrante e a gente vai falar sobre a função seno, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a função seno, que lá na frente a gente vai aprender a construir o gráfico dela usando esse círculo, tudo bem? A gente falou também, só para um breve relembre de vocês, como converter grau para radiano e radiano para grau, né? Que eu ensinei uma técnica rápida para vestibulandos. E para quem também está fazendo faculdade de exatas. Bom, galera, no dia de hoje, gente, a gente vai estar fazendo o que aqui? A gente vai estar fazendo o que? A gente vai estar especificando sobre a função seno, tá? Que dia é hoje? Hoje é dia 1º de 8 de 2020. Vamos lá, então. Vou fazer como eu faria numa sala de aula, tá bom? Hoje é 1º de 8 de 2020. Hoje, galera, a gente vai especificar as razões trigonométricas dentro da circunferência. Eu já falei meio por cima, mas agora eu vou começar a detalhar, tá? Então, a aula de hoje ela vai ser razões trigonométricas na circunferência. A gente já abordou razões trigonométricas no triângulo retângulo, quando eu comecei a falar dessa matéria de trigonometria, né? Razões trigonométricas na circunferência. Razões trigonométricas na circunferência. Tá bom? A gente já falou um pouco sobre circunferência, a gente já entendeu como ela funciona mais ou menos, né? Bom, a gente vai entender um pouco agora sobre todos os eixos que tem na circunferência trigonométrica, tá bom? A gente já falou um pouco dela, já falamos de dois eixos que eu vou estar repetindo aqui, que são os eixos do seno e o eixo do cosseno, tá? Mas também tem vários outros eixos que vocês não conhecem que eu vou estar mostrando agora, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como funciona esse mundo da trigonometria. E se vocês tiverem alguma dúvida, galera, em relação a essa aula ou as outras aulas, vocês podem deixar nos comentários para mim que eu tô olhando com um pouco de constância, tudo bem? A gente tem dois eixos aqui, né, que eu já comentei a aula passada, que eram os eixos principais, que eram os chamados eixos dos senos, eixo dos cossenos, e eu vou colocar mais dois eixos aqui para vocês, tá bom? São eixos que têm uma importância razoável, né?
tem uma importância razoável aí. 3 eixos diferentes, né? Que vocês não tinham visto ainda. E vamos lá então. A gente tem o eixo. Eu já vou mostrar para vocês quais são as razões que a gente tem nesse círculo aqui, tá bom? Deixa eu ampliar um pouco mais, né? Que ficou meio pequeno. Pronto. Lembrando, galera, que o raio ele sempre vai ser 1, tá? Ele não vai mudar. O raio dessa circunferência sempre vai ser 1. Aqui a gente tem o eixo dos cossenos. Aqui a gente tem o eixo D, que eu poderia chamar eixo da cotangente, né? Que a gente já falou um pouco sobre essas razões trigonométricas um pouco lá atrás. Se você não viu ou não lembra, dá uma passada lá no canal e veja os vídeos, tá bom? Aqui eu tenho a tangente de x e aqui eu tenho o seno. Tudo bem, galera? Essas basicamente são as razões que a gente vai estar trabalhando como funções trigonométricas daqui para frente, tá bom? Para vocês lembrarem, para quem não lembra, eu já falei isso na aula passada, mas aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá bom? Lembrando para vocês isso daqui. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada, galera, na função seno, tá? Vamos dar uma olhadinha na função seno. Primeiro, a gente vai começar por ela. Depois tem todo um trabalho que a gente vai ter que fazer em cima de sinal, tá? Essas coisas assim. Mas vamos devagar. Se vocês tiverem alguma dúvida, galera, vocês me perguntem. Que eu tô aqui para tirar dúvida de vocês, tá? Não tenho vergonha não. Então vamos começar falando um pouco da função seno, né? Eu vou falar um pouco da função seno no círculo. Função seno no círculo. Função seno no círculo. Tudo bem? A gente não vai estudar o gráfico dessa função logo agora, tá? Porque isso daqui é uma introdução ao círculo trigonométrico. Eu não posso avançar com vocês dentro do gráfico se vocês não entendem como funciona perfeitamente bem o círculo, tá bom? O círculo ele é a base para você estudar qualquer outra coisa dentro da trigonometria, né? Legal, né, gente? Interessante. Vamos lá. Deixa eu fazer o círculo aqui, ó. Eu vou detalhar algumas coisas. Eu tô com uma colinha aqui. Pra eu lembrar um pouco da faculdade, que eu tô pegando do caderno da faculdade, né? Algumas coisas que vocês estão vendo aqui. Tô usando como uma colinha básica, tá bom? A gente tem um círculo aqui. Eu não sei como que faz um compasso. Gostaria de usar um compasso aqui, mas não pode, senão estraga minha mesa digitalizadora, né? Eu gostaria de usar um compasso, mas não dá. Bom, deixa eu pôr o círculo aqui, né? A gente vai falar sobre o eixo U e o eixo V, onde o eixo U eu considero ele eixo dos cossenos e o eixo V eu considero o eixo seno, tudo bem? E a gente vai usar um pouquinho da teoria de vetor, né? Mas bem pouquinho da teoria de vetor, que eu posso estar fazendo um curso específico de vetor depois aqui para quem está no curso pré-cálculo, tá bom? Que é interessante vocês terem o curso pré-cálculo, né? A matéria de cálculo ela exige uma matemática básica muito boa do aluno, tá bom? Não tem como fugir. Aqui onde o V ele é igual ao seno do ângulo x e o U é igual ao cosseno do ângulo x, tudo bem? É só para mudar um pouco a nomenclatura, mas vocês já compreendem. Vamos fazer aqui, ó, o seno ele é definido por um certo P, que eu vou estar numerando aqui. A gente tem o O, né? O O tá aqui, tá bom? Lembrando que eu estou usando algumas coisas que eu vi na faculdade para poder explicar para vocês bem direitinho, né? O seno ele é definido
pelo vetor OP. Não liga com a notação de vetor que vocês não tiveram vetor ainda, tá? Essa eu vou fazer uma playlist separada para poder explicar melhor como funciona a teoria de vetor para vocês, que é uma matéria bem complexa de ensino superior, tá? A gente tem o O e tem o P, né? O vetor OP ele tá aqui mais ou menos, né? A gente pode projetar ele para cá. E eu vou mudar de cor aqui para você conseguir enxergar onde está esse vetor, né? O vetor ele é uma seta. Lembrando que o vetor ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Isso é a base do vetor, tá? Para você que não entende o que é um vetor, da física lá, você pode trazer da física. O vetor ele é módulo, direção e sentido. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo, tá, galera? Tranquilo. Eu não ligo pra... Eu não tenho problema para quem tem dúvida, tá? A dúvida é normal, porque essa é uma matéria... Eu gosto de trigonometria, né? A gente vai pensar assim no sentido anti-horário. Tá bom? A gente está pensando no sentido anti-horário. Eu vou explicar um pouco para vocês como funciona o sinal, como que a gente vai calcular o ângulo que é o oposto a esse cara aqui, né? Como que eu faço? Ah, Léo, como que eu faço? Vocês vão ver logo logo como que a gente calcula esse cara aqui, né? A gente tem um pelinho aqui, né? A gente tem um valor de pelinho, aqui para baixo a gente tem um Q que está sendo projetado aqui, né? Aqui a gente tem um Q', certo? A gente tem um Q' aqui. O que mais? Tem x1 e tem um x' aqui, né? O que eu quero dizer com isso, galera? A gente tem uma relação dentro da função seno no círculo trigonométrico que é muito importante. Se eu pego, por exemplo, o valor do seno de x', né? Ele está definido entre quais valores, galera? Quais valores que está definido o seno de x'? Aí você pergunta, Léo, qual que são os valores? O valor vai ser o que? O vetor OP1', tá? O vetor OP1', onde o valor do seno do x ele está definido entre quem? Ah, Léo, então ó, o valor do seno de x1 de x, né? O valor do seno de x, ele está definido, o seno de x, ele está definido entre OP1, o vetor OP1, né? O vetor OP1 está entre quem, Léo? O vetor OP1, galera, ele está entre o valor 0 e o valor 1. Por quê? Ó, eu já mostro já para vocês, que eu esqueci de colocar uma coisa no desenho importante aqui, mas eu já mostro já. Tudo bem, ó? Ele sempre vai estar incluso, então sempre que a gente tiver essa anotação aqui, ele vai estar incluindo o valor 0 e o valor 1 nessa brincadeira aí, tá bom? Ó, vamos pensar aqui comigo. Por que, Léo, que está entre OP1 e OP1', né? O Q1 ele está para baixo também, tá? Ele tem um vetor voltado para baixo aqui. O Q1. O OP1 ele vai estar entre 0 e 1. Lembrando, galera, que os raios dessa circunferência eles sempre vão ser 1. Tudo bem? Algum problema até aí? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortam lá no... Vocês falam assim, ah, Léo, explica mais devagar que eu faço uma outra aula explicando um pouco mais devagar para vocês esse conteúdo, tudo bem? Mas em linhas gerais é assim, né? Bom, o que eu quero explicar com isso é o seguinte, galera. Vamos pensar agora no sinal da função seno no círculo, tudo bem? Então vamos vir aqui para o lado, ó. Chega aqui comigo para o lado que a gente vai explicar um pouco mais sobre o sinal da função seno no círculo, né? É um conteúdo importante, tá? Porque quando vocês forem construir gráficos, vocês têm que saber quem é o máximo, quem é o mínimo da função, tá bom? Não tem como fugir disso.
Tem, por exemplo, quando você cair num gráfico de uma função seno, que é um negócio assim, ó. Ele vai perguntar quem que é o máximo, onde que pode chegar o máximo da função, né? Umas coisas desse tipo assim. Bom, sinal da função seno. Função seno no círculo. É basicamente o que eu estou falando para vocês. Onde que ele vai ser positivo, onde que ele vai ser negativo, como que vai funcionar isso, professor? Vem aqui, gente, quer ver, ó? Não é muito difícil, não. A galera no ensino médio acha que é muito difícil isso, mas não é muito, não. É uma pura questão de lógica, parece difícil, no começo é um pouco, né? Que a pessoa de primeiro médio, ela nunca teve contato com isso. Tá? É a primeira vez que ela está tendo contato com algo mais complexo assim, né? E vamos lá então, ó. Vamos pegar aqui meu círculo, vamos fazer outro círculo aqui para a gente entender como funciona o sinaleiro dele. Tá aqui, ó, mais ou menos um círculo, né? Deixa eu traçar os eixos aqui para a gente começar com essa brincadeira, entender como que essa brincadeira vai funcionar, né? Quando a gente olha para o cosseno, vai ser uma coisa. Essa aula aqui eu vou tratar só do seno, tá? Então, por isso que está sendo uma aula mais longa, porque eu estou tratando só especificamente da função seno. Tudo bem? Algum problema até aí, galera? A gente está tratando só da função seno. Então, eu não vou olhar para o eixo das abscissas, tá bom? Então, vamos olhar para o eixo dos senos. Seno de x. Tá bom? Vamos pensar, por exemplo, galera, o seguinte. Eu vou aproveitar para introduzir um conteúdo aqui que chama como que eu descubro redução ao primeiro quadrante também, né? Vamos pensar aqui comigo primeiro no sinal, né? Se eu tenho um certo valor aqui, galera, né? Eu estou pensando na função seno, tá? Eu estou pensando no eixo da função seno. Então eu não estou olhando, eu estou olhando só para os valores que estão entre a reta do y, entre aspas aqui, tá? Que esse aqui é o eixo y, né? Eu estou olhando para esses valores. Então, como a gente já falou em outra aula, o valor que a gente tem no primeiro quadrante, vamos dizer que eu tenha, por exemplo, 45 graus para π sobre 6, né? Não, para π sobre 4 eu tenha 45 graus, né? Mas aí eu pergunto para você, Léo, qual o valor que eu vou estar, qual o sinal que eu vou estar usando nessa função aqui? Qual sinal, né? Se eu pensar em π sobre 4, né, galera? Se eu vou ensinar vocês a reduzirem para o primeiro quadrante, outro quadrante, né? Então eu vou pegar o 180, que é o valor total, no caso que é π, e vou tirar de π sobre 4. Vem aqui para você entender como que vai funcionar isso, tá? A gente vai fazer... Tem lugar que a gente tem que somar o π, tem lugar que a gente tem que tirar o π, né? Mas só para vocês entenderem a questão do sinal do quadrante, tá bom? Eu vou rabiscando o nosso círculo trigonométrico aqui, bem bonitinho, para vocês entenderem qual que é a lógica do negócio, né? Como que vai funcionar. Aí eu pergunto para você, gente, se eu tenho π sobre 4 aqui, qual que é o valor que eu tenho que ter aqui? É π menos o π sobre o 4. Se eu tirar aqui, vai dar o quê? 3π sobre 4. Então, como eu já ensinei a converter a aula passada, esse cara aqui, ó, vai ficar 180 dividido por 4. Dá quem, ó? 180 dividido por 4, 4, 4, 16, 20. 45 graus, né? Se eu pego 45 graus e multiplico por 3, a gente tem 135 graus, né? 123 vezes 4, 12, com 13, né? A gente vai ter 135 graus. Que aqui é a mesma coisa que 3π sobre 4. Então, se eu reduzir ele para o primeiro quadrante, ele vai dar esse valor aqui. Tudo bem? Então, agora, galera, a gente tem que pensar que valor que a gente tem aqui para o primeiro quadrante. A gente tem o valor positivo.
Porque a gente está olhando no sentido anti-horário. De novo, galera, a gente sempre olha no sentido anti-horário. Então, todos os valores que tiverem no meu primeiro quadrante e no segundo, eles estiverem para cima do círculo trigonométrico, para cima do círculo trigonométrico, o que vai acontecer? Eles vão ser valores positivos. No caso da função seno, porque na função cosseno, galera, a brincadeira muda, tá? Eu vou explicar na próxima aula para vocês, mas só adiantando, quando a gente tem a função cosseno, a gente vai ter positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante, positivo no primeiro quadrante e negativo no quarto quadrante. Vocês vão entender lá na aula de função cosseno por que eu estou fazendo isso, tá bom? Então aqui nesse quadrante a gente tem esse valor, tá bom? Pro segundo quadrante, a gente vai ter um valor positivo. Se eu transportar para o terceiro quadrante, né? Que ele vai vir para cá, ele vai ser, eu não vou converter agora, tá? Que eu vou fazer uma aula só de conversão para vocês entenderem, mas aqui eu converti porque era importante para vocês entenderem. Terceiro quadrante é negativo e o quarto quadrante, se eu vier com valor para cá, ó, se eu vier com valor para cá, ele vai ser valor negativo. Então, lembrando, galera, veja, você tem o círculo trigonométrico, tá? A gente está pensando na função seno. Função seno são todos os valores para cima do meu círculo, tá? Função seno, eixo Y, ordenada, tá bom? Ele vai ser o quê? Ele vai ser positivo nos dois primeiros quadrantes. Nos dois de baixo, ele tem que ser negativo, tudo bem? Por quê? Porque ele está apontando para baixo. No caso da função cosseno, a gente vai ter que virar no sentido horário. Então, virando no sentido horário, a gente vai inverter a brincadeira, tá? A gente está fazendo no sentido anti-horário. Lembrando, eu deixo até anotar aqui para vocês não esquecerem. Então, aqui, ó, a gente está rodando no sentido anti-horário. Cima do círculo. Tem sinal positivo, tá bom? Lembrando, isso vai mudar conforme a função trigonométrica que a gente estiver trabalhando, tá bom? Bom, galera, a gente falou sobre a função seno hoje, tá? Deixa eu fazer para vocês a demonstração que eu prometi que eu ia fazer, né? Com o círculo já dá pra gente brincar um pouquinho com essa demonstração. Bom, galera, lá na primeira aula que eu mostrei para vocês semana passada, na primeira aula desse canal, eu falei para vocês da relação fundamental da trigonometria que a gente ia usar para o curso inteiro. E agora chegou a hora de eu mostrar ela para vocês, como que os matemáticos pensaram nela, né? Vem aqui comigo então, ó. Ela vai partir a demonstração de um teorema famosíssimo da matemática chamado Teorema de Pitágoras e do triângulo retângulo. Vem aqui comigo, ó. Eu vou fazer meio esboção mesmo, tá? Não tá muito bonito, mas eu vou fazer esboção para vocês entenderem. Então vem aqui comigo. Vamos mostrar para vocês como que foi demonstrada a relação fundamental. A gente sabe, né, que a relação fundamental, a equação fundamental da trigonometria é seno quadrado x mais cosseno quadrado x igual a 1. E tem esse valor, correto? Algum problema? Tem alguma dificuldade aí? Bom, não, né? Bom, galera, vamos considerar que a gente tem um triângulo retângulo dentro desse círculo, tudo bem? Onde eu tenho o quê? Onde eu tenho um teorema que fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Mas você vai falar assim, Léo, isso está me lembrando a relação fundamental, cara, porque a gente tem uma coisa ao quadrado igual a uma coisa ao quadrado, então ela só pode ser igual a outra coisa ao quadrado, né? Então, a gente tem que pensar, quem que é a hipotenusa desse cara? Tem que ser 1, né, galera? Quem que é aqui é seno, aí é cosseno, ó. Ó que simples que vai ser, ó. Deixa eu puxar o triângulo retângulo bem mal feitinho aqui, desculpem, tá? É só para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando para vocês, de onde que surgiu essa relação, né? Surgiu do teorema pitagórico, né?
a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, vou até escrever bonitinho aqui para vocês, ó. Vou até escrever bonitinho aqui para vocês. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Resumindo, em miúdos, a gente tem a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Resumindo, galera, a gente tem 1 ao quadrado é igual a seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Agora, se eu abrir, quer ver que vai dar exatamente a relação fundamental, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E tá aí como queríamos demonstrar. Bem simples essa demonstração, galera. Eu só não fiz antes porque vocês não tinham conhecimento ainda sobre o círculo trigonométrico. Agora que vocês tinham, eu achei que fosse o horário correto de mostrar, entendeu? Mas era bem simples de mostrar, não tinha nada de complicado, tá bom? É uma demonstração até bem interessante de ser feita. E eu agradeço você por ter visto esse vídeo. Se você gostou dessa videoaula, dá um like pra mim, galera, que fortalece eu estar fazendo mais vídeo como esse pra vocês, tá bom? E, bom, é isso, galera. Abraço a todos. Tchau, tchau.